Hoje eu quero conversar com você trazendo 3 exemplos de pessoas que nos procuram para fazer a mentoria emocional aqui na comunidade Transformar. O primeiro caso é uma mulher muito bonita, que cuida do corpo, cuida da alimentação, vive uma vida muito bem estabilizada, digamos assim. O segundo caso é uma mulher que todos os dias trabalha e está aí saindo para conquistar a vida. Não consegue cuidar tão bem assim do corpo, o tempo não dá. E ela tem os seus desafios pessoais. E o terceiro caso é de uma jovem que está aí na batalha de conquistar o primeiro emprego e aprender a se envolver nos próprios relacionamentos. E é interessante que as 3 mulheres, elas trazem algumas, vamos dizer assim, alguns posicionamentos de muitos conflitos. O que eu escuto é assim: doutora Tati, eu sou uma mulher ativa, trabalho, decido, gerencio pessoas, cuido do meu corpo e, contudo, eu consigo perceber que eu sou extremamente exigente em tudo que eu faço. Extremamente intensa quando eu tenho que cobrar. Sou uma pessoa que não admite erros e também não admito que deem aquelas famosas desculpas, né? Ah, não deu certo, não consegui. E aí ela traz ali uma cobrança de exigência muito forte. Só que ao passar dos anos, essa cobrança de exigências veio ficando sobrecarregada para ela mesma. Ela veio comentando o fato de que chegou a um ponto onde ela não admitia mais erro nem sequer dos próprios filhos. Onde o convívio, né, dos relacionamentos na rotina estavam ficando cansativos, estavam ficando confusos, ao ponto dos filhos declararem para ela: mãe, eu te amo, mas está insuportável conviver contigo. A gente não tem espaço para falar, a gente não consegue se expressar, só vale a sua opinião. E a senhora tem que mandar e a gente obedecer. E isso traz um certo sufocamento. E os filhos começaram a se afastar. No segundo caso, da mulher que sai para ganhar a vida e conquistar todos os dias e não tem tempo para se cuidar do seu corpo físico, ela veio com a seguinte demanda, dizendo: Tati, eu estou o tempo todo acumulando coisas, fazendo tarefas, eu estou o tempo todo correndo para resolver tudo, para conquistar a vida, mas a verdade é que quando eu paro em casa de noite, eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu me sinto incapaz, incompleta, eu me sinto... Sabe, o rosto faz assim. Ela não consegue nem completar a frase de como ela se sente. E o gesto, né, o fechado. No terceiro caso da jovem, que está na correria da vida, aprendendo a se relacionar, saindo para buscar emprego, saindo para buscar estágio, está acelerada, querendo fazer tudo junto. Ela veio procurar ajuda na mentoria emocional com a gente porque percebeu que os pensamentos não paravam e que, de uma certa maneira, ela é uma jovem inteligente, ela é uma jovem produtiva, ela é uma jovem que está disposta a aprender, a buscar o seu posicionamento aí na sociedade, mas ela acaba sempre se envolvendo com os mesmos ciclos de pessoas e amizades que não são tão boas, que, vamos usar esse termo, amizades tóxicas. E por que eu estou trazendo esses 3 casos tão diferentes a princípio? Para a gente poder conversar um pouquinho aqui nesse período de conteúdo, para fazer uma troca boa, né? Como eu falo sempre, eu acredito em trazer uma boa história, um bom conteúdo para você, para que a sua vida seja beneficiada, para que você entenda que precisa ser cuidada. Isso faz bem, né? A gente só oferece o bem porque tem o bem para oferecer. E por que eu estou trazendo esses 3 casos hoje? Olhando assim a princípio tão diferente, tão incomuns uns com os outros, né? Uma mulher que já
tem a sua dinâmica de vida empresarial, a outra mulher que está tentando conquistar, que já tem um posicionamento no mercado de trabalho, e uma jovem que está tentando conquistar. Todas três têm algo muito forte em comum e que você precisa aprender a observar na sua rotina, na sua vida, na forma com que você se envolve nos seus relacionamentos. Você pode ter um corpo perfeito, você pode ter o emprego dos sonhos, você pode ter uma vida que aos olhos dos outros é perfeita. Eu costumo falar a vida do Instagram. Quase todas as fotos são lindas, né? O pessoal abre o perfil e fica, nossa, a vida da pessoa é linda. Você pode ter essa vida linda, sem problema nenhum. É um direito seu, suas conquistas precisam ser honradas. Mas essa vida linda, ela não vai ser curtida e ela não vai ser aproveitada enquanto o seu emocional não estiver bem organizado. O segundo caso é da mulher que está trabalhando e batalhando e não consegue se cuidar direito, e por mais que ela tenha as próprias conquistas, quando ela deita a cabeça no travesseiro, ela olha para um lado e olha para o outro e ela não se sente bem. Eu falei com ela, pois é, você está conquistando, mas como está o seu emocional? O seu emocional está abalado. E a terceira, que é a jovem, que está na correria buscando se relacionar e acaba sempre se relacionando com grupos tóxicos. Por mais que ela tenha um potencial incrível e fantástico, ela acaba se envolvendo, atraindo e sendo atraída por pessoas que não vão valorizá-la. E aí eu fiz a mesma pergunta, como está o seu emocional? Ao longo de 20 anos eu tenho ajudado e orientado mulheres e famílias, homens, quem me procura, para que possam perceber o que está acontecendo no seu universo emocional, no seu interior. Porque de verdade, principalmente na educação ocidental, a grande maioria não é ensinada a parar e refletir acerca de si mesmo. Por exemplo, se eu perguntar para você quem é você, um minutinho, vida acontecendo lá fora, porque aqui a gente grava online, ao vivo. O nosso estúdio, para você que não conhece, é o maravilhoso quintal da comunidade Transformar, uma comunidade terapêutica. Então aqui a vida acontece e você escuta. Porque na verdade, quando você tem que aprender a decidir, quando você precisa movimentar a vida não vai parar de acontecer para você prestar atenção no que fazer. Você tem que aprender a lidar com tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, não é mesmo? Mas vamos lá. Se eu perguntar para você agora, quem é você? Será que você conseguiria responder? Você pode dizer, eu sou filha, eu sou isso, eu sou uma emoção, eu sou um sentimento. Mas na maioria dos casos, você vai observar que essa pergunta, quem é você, vai fazer você refletir sobre o que você sente. E aí você pode dizer assim, ah, Tati, eu sou uma pessoa alegre. Ah, doutora Tati, eu sou uma pessoa concentrada. E doutora Tati, eu sou uma pessoa prestativa. Eu sou uma pessoa envolvente. Ou então você pode dizer assim, eu sou uma pessoa que sofreu violência. Eu sou uma pessoa chateada com os meus pais. Eu sou uma pessoa que tem uma história de superação. É o que eu mais escuto no processo de mentoria, ou quando a gente está desenvolvendo o programa de treinamento emocional, o Poder da Clareza, as pessoas começam a relatar, né? O quem é você é respondido com emoções, sentimentos e experiências que foram vividas. É claro que as emoções, as experiências e os sentimentos que você viveu, eles são extremamente importantes, eles compõem quem você é. Mas perceba bem, eles compõem. Não necessariamente eles determinam quem você é. Porque se você falar que você é uma pessoa alegre, e que a sua identidade está baseada nisso, somente nisso, no momento em que houver uma crise muito profunda e a sua alegria for tirada e você precisar passar por um luto,
você não vai conseguir reconhecer quem é, porque a emoção mudou. Se você falar que você é filha, só filha, e exaltar isso, no momento em que os seus pais forem tirados de você, você não vai conseguir saber quem é. Se você disser, mas eu sou uma pessoa que foi violentada na infância, tocada de maneira agressiva, e aí você vai parar para perceber que se a sua identidade é isso, você não vai dar espaço para poder ser outra coisa e toda a sua vida vai ser baseada nisso. Então você vai passar a agredir, a se punir, a se comisserar, porque você está dizendo que a sua identidade está ligada a emoções, sentimentos e pensamentos e circunstâncias que mudam. Circunstâncias mudam, sentimentos mudam, emoções mudam, são estados flexíveis, variáveis. Mas a grande maioria acredita que sentimentos, emoções e pensamentos são fixos. São experiências que você sentiu, vibrou, gravou e não vai mais mudar. É claro que o processo de mudar, como eu disse, é um processo. Você precisa aprender a mudar, querer mudar, perceber o que está acontecendo para mudar. Mas, de fato, parar para avaliar quem você é significa observar que você tem emoções, pensamentos e sentimentos, mas não necessariamente essas situações te definem. Quando essas 3 mulheres de faixas etárias diferentes, de qualidade de vida diferente, de experiências diferentes, de pensamentos diferentes, chegaram até a gente aqui na mentoria do treinamento Poder da Clareza, foi muito interessante ouvi-las, porque cada uma falava com tanta certeza, né? Eu sou empresária, eu sou uma mãe controladora, eu sou uma profissional em excelência, eu sou alguém que está conquistando a vida, eu sou uma jovem que está batalhando pelo seu espaço. E elas falam com tanta certeza, porque aquilo está gravado como se realmente fosse a única forma de ser e existir. Quando, na verdade, por mais que seja intenso e forte, são circunstâncias, são coisas que vão variar, são mutáveis. É tão mutável que, por exemplo, a primeira mulher empresária, que é linda, maravilhosa, poderosa, eu fiquei brincando com ela, falei, meu Deus, eu vou ter que nascer de novo para ter essa beleza. Mas ela percebe que por conta de entender que ela é essa mulher potente, poderosa e controladora, ela acaba por não saber ser uma mãe paciente, ela acaba por não saber lidar com os relacionamentos onde cada um tem o seu próprio tempo, o seu próprio jeito. E dependendo do que está acontecendo, ela até acaba sendo um pouco desrespeitosa com ela e com o outro. Porque na mente dela, no corpo dela, nas emoções dela, está gravado de que ela é essa mulher 100% independente. E aí esse exagero, esse sentimento exagerado, essa emoção exagerada, melhor dizendo, acabou conduzindo ela para um nível de cobrança tão alto, como dizem, né? A régua é tão alta, que ninguém nunca vai alcançar o nível de exigência que ela traz, e ela acaba sendo uma pessoa intolerante. Ao ponto dos filhos falarem, mãe, está insuportável conviver contigo, porque a senhora não permite que a gente seja a gente, a senhora não quer nem ouvir o que a gente tem para dizer, a senhora já decidiu e ponto. E aí ela se deu conta de que, quando ela diz que eu sou uma empresária potente e poderosa, uma mulher independente, com tanto orgulho, com tanta alegria, na verdade o exagero é um reflexo do comportamento desnorteado, distorcido daquilo que ela aprendeu a entender que ela é. Do outro lado, a gente tem a segunda mulher, a mulher que está aí batalhando para conquistar a vida. E chega à noite, olha para si mesmo e o sono não vem, porque ela está se perguntando onde ela está, mesmo ela produzindo tanto.
ela diz que tem um grande buraco, um vazio, que ela não entende. Mesmo que ela ganhe espaço, que ela trabalhe, ela não consegue descrever o que sente. E o terceiro exemplo, que é a jovem, que por mais que faça, por mais que tenha um potencial lindo, e ela tem, sabe? Ela tem um potencial lindo. Mas quando ela vai buscar os relacionamentos detonam ela. E ela detona o outro, porque é tudo misturado. E aí me fez trazer a reflexão, essa profundidade dessa pergunta. Quem você é, o que compõe você, porque você pode estar com um corpo lindo, você pode estar com o trabalho dos sonhos, você pode estar reconhecendo as suas conquistas, você pode estar falando que está com uma espiritualidade boa, mas se as suas emoções não estiverem boas, elas vão danificar tudo o que você faz. Vou repetir para você gravar. Você pode olhar para você e entender que está tudo muito bem. Mas se as suas emoções não estiverem boas, harmonizadas, as suas emoções vão detonar tudo o que você faz. No caso da primeira mulher, do corpo lindo e atlético, da empresária, ela tem um nível de exigência tão alto que por mais que o corpo dela esteja lindo e perfeito, e como eu disse, eu a admiro e eu a elogio, porque é estranho nos dias de hoje, né? Quando você vai elogiar alguém, a pessoa já faz assim, fica assim, já pensa outras coisas. Mas ela é muito bonita. Está muito bonita. E é bom reconhecer. Mas ela não se enxerga assim. Ela está sempre exigindo mais. Ela está sempre cobrando mais de si mesma, assim como ela cobra dos filhos, da família, na empresa. Ela está sempre insatisfeita. E aí quem está de fora olha e fala, meu Deus, onde que essa mulher está reclamando? De quê? De que ela tem para reclamar? Justamente esse é o ponto. O que ela tem para reclamar é algo que ela não reconhece, não admite, mas que brota de algum jeito, porque no universo emocional, e aí eu tô falando com você com 20 anos de experiência, mais de 20, né? Mais de 20 anos de experiência já cuidando do emocional, saindo de alguns padrões, mudando alguns paradigmas, eu observo como as marcas iniciais que foram gravadas nas emoções acabam camuflando a verdade, e essa falta, essa marca, essa dor, ela sai de outro jeito, ela aparece, ela brota de outro jeito. A psicanálise, que é uma teoria que eu sou apaixonada, principalmente a psicanálise freudiana, fala muito sobre isso. Vai falar sobre a força, ou melhor, a intensidade das marcas na primeira infância e dos afetos que te afetaram. Então, quando os afetos afetam, você vai sentir tudo muito mais forte, tudo mais intenso, tudo mais firme. Mas nem tudo é aceito pela sua parte racional e acaba que acontecem algumas coisas. E aí, se você quiser mais, você vem estudar psicanálise com a gente, presencial ou online. E alguns mecanismos são ativados e muda. Dentro dos seus pensamentos muda. E aí a camuflagem acontece. E quando você vê, você está vivendo outras insatisfações, falando de outras coisas, tendo outras reações, só para não ter que encarar o que realmente marcou, o que realmente doeu. E aí o que é interessante, que você começa a dizer que você é, no caso dessa mulher, né, ela fala, eu sou extremamente organizada. Quando na verdade a marca inicial não tem nada a ver com organização, foi alguma coisa que ficou bagunçada dentro dela. E por causa dessa bagunça toda, o que ela faz? Ela camuflou e na camuflagem ela cobra demais. Mas a marca inicial que ela carrega dentro dela é a insegurança.
Então, como ela se sentiu muito insegura na primeira infância, nas experiências iniciais, o que ela faz? Ela acaba cobrando demais de todo mundo, porque ali ela tem um controle. Ela aumenta a cobrança, aumentando a cobrança ela vai ter o controle, e tendo o controle ela não vai mais se sentir insegura. Só que no final das contas, ela fica sozinha. E quando ela fica sozinha, como é que ela se sente? Aquela menina insegura lá do começo. Você tá entendendo? Libera aí um coraçãozinho para eu entender que você está acompanhando, e esteja à vontade para fazer os comentários. Podendo responder, eu vou responder, tá certo? E é bem interessante que um mulherão inteligentíssimo, profissionalmente realizada, com um corpo lindo, tá sempre insatisfeita e cobrando demais dela mesma e dos outros. Tudo isso porque ela traz dentro dela uma marca de insegurança. Obrigada! E essa marca de insegurança vai fazer o quê? Vai camuflar. E na camuflagem vai aparecer outra coisa. É como se existisse uma criança extremamente dolorida e essa criança não pode contar a verdade. Ela vai, coloca peruca, coloca cílios, coloca brincos, pesa na maquiagem, coloca um gatinho bem assim, bem alto para poder colocar o up para cima. Mas você sabe como é que tá dentro de verdade. Você sabe. Só não quer admitir o que sente. E aí quando ela chegou aqui, né, na nossa comunidade, quando ela veio participar do nosso treinamento emocional, o Poder da Clareza, ela se deu conta de que o corpo dela, mesmo estando em ótimo estado físico, biológico, como eu disse, ela é uma mulher linda e cuidada, o emocional estava detonando a vida dela, porque, de verdade, o corpo emocional sempre vai trazer prejuízos. Vamos lá, lá e voltou. Como eu estava falando, a parte emocional sempre vai trazer prejuízos enquanto você não aprender a ouvi-la e enquanto você não aprender estratégias de como ouvi-la, porque é Freud que tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que aquilo que a boca não fala, falam-se os dedos. Ou seja, aquilo que você não admite verbalizando, porque você não aceita, o seu corpo vai dar um jeito de mostrar que tá ruim. E aí eu sempre falo sobre isso. Tá com raiva, o estômago arde. Ficou frustrada, a pressão cai. Se sentiu desprotegida, a pele começa a dar um monte de alergias. A imunidade abaixa. O feminino tá ferido, o útero fica com problemas. Tá se sentindo solitária, sozinha por muitos anos. Autoagressão, começa a cair sobrancelha, caem os pelos, cai o cabelo. A chamada somatização. Porque, eu vou voltar a repetir, quando as suas emoções não estão sendo vistas, revistas e cuidadas, elas vão brotar no seu corpo, elas vão brotar nos seus relacionamentos e elas vão brotar na sua vida. E essa mesma orientação que eu passei para essa mulher maravilhosa, cheia de energia e potente, eu passei para a segunda mulher, a trabalhadora que não dorme direito, e passei para a jovem, que está sempre envolvida em relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque o seu comportamento é um resultado daquilo que você pensa. O seu pensamento é resultado daquilo que você sente. E o seu sentimento é um resultado daquilo que a sua emoção comanda. Com todo respeito aos profissionais e a quem segue as teorias de que a razão e o pensamento mandam em tudo. Mas a maravilhosa neurociência já vai comprovar que para que haja um efeito químico, neuroquímico, para que os seus neurônios no seu cérebro recebam uma ordem para criar um pensamento, esses neurônios, antes, eles recebem uma carga emocional. Eu gosto muito de falar, por exemplo, dos bebês, né? Quando os bebês estão sendo gerados no ventre, gestação,
O bebê, ele não consegue identificar o pensamento, mas ele sente. Vai sentindo e vai gravando, vai sentindo e vai gravando, vai sentindo e vai gravando. E aonde é que ele grava, doutora Tati? Ele grava no cérebro, ele grava no corpo, ele grava nas reações químicas. Eu gosto muito de neurociências e hoje a neurociência já comprova que um feto, ele produz a química do próprio corpo e a primeira química que ele produz é a mesma química da dor. Olha como isso é forte. Mas aí é outra palestra. O que eu quero dizer é que o sentir, ele existe na sua vida desde sempre. O sentir existe mesmo antes de você entender o que estava acontecendo. O feto não estava entendendo, não estava nem ciente do que estava acontecendo, mas ele já sentia. O feto não sabia da rejeição, o feto não sabia do carinho, o feto não sabia nada. O bebê na barriga, ele só sente, mesmo sem ter os parâmetros do saber, do entender. Aí a criança nasce e aí a criança começa a entender. Ah, isso é frio. Ah, isso é calor. Ah, isso é fome. Ah, eu gosto dessa pessoa, eu não gosto dessa outra. Isso tudo vai sendo trabalhado dentro da mente, junto com as emoções. Então, o mundo emocional, ele existe desde sempre. E é o mundo emocional que vai acabar comandando e direcionando o formato do seu corpo, o seu comportamento, a sua personalidade, os seus pensamentos e o seu intelecto. É claro que quando a criança cresce, ela vai aprendendo a se comportar, ela vai aprendendo a se relacionar, aí começam as trocas, né? A criança está lá sentadinha olhando a tia e ela está aprendendo aquele comportamento. O pessoal da pedagogia, que é uma outra área de estudo que eu atuei durante um bocado de tempo, né, como psicopedagoga, a gente vai observar que esse processo de aprender é a base do processo de linguagem. E a criança aprende muito mais e muito melhor quando ela sente. Vida acontecendo, peraí, tem barulho lá fora. Então você que está chegando agora, a gente está gravando a live, o nosso conteúdo aqui na comunidade Transformar. Pois é, vida acontecendo, tem barulho lá fora, vai passar carro, vai ter moto, vai ter criança, tem passarinhos, porque aqui a gente é assim, é uma comunidade que aprende a viver a vida enquanto ela acontece. Com todo carinho e respeito, eu fico pensando, de que adianta eu estar numa salinha fechada, falando com o microfone, quando lá fora a vida não se fecha para você aprender a viver, você tem que aprender a viver com o que está acontecendo. E aí, de vez em quando alguém fala assim, doutora Tati, você é muito diferente. Eu falei, eu saí da caixinha um pouquinho tem um tempo, e você vai perceber que a vida fica mais leve e mais fácil quando a gente aprende a ter estratégias para viver com aquilo que acontece, a lidar com isso de maneira saudável, tá? Então, os nossos conteúdos são gravados assim, num ambiente aberto, onde você vai perceber que tem outros sons, tem outros ares, tem. E você tem que lidar com isso. Eu tenho que lidar com isso, você tem que lidar com isso na sua vida, na sua rotina, tá certo? Então, como eu estava dizendo, é claro que a criança ela vai aprendendo e ela vai absorvendo. Só que nessa troca entre o sentir e o aprender, o sentir influencia o pensamento, influencia o comportamento e influencia quem você vai buscar para se relacionar. E olha que interessante, voltando lá, por exemplo, das mulheres, falando da primeira mulher, da mulher linda, maravilhosa, extremamente inteligente, empresária, mas que tem um nível de autocobrança, uma régua lá em cima. O nível do sofrimento que ela sente e ela desperta nos relacionamentos das pessoas mais próximas. Eu citei os filhos. Por quê? Porque quem está mais próximo vai observar você sem filtro, sem máscara, sem os limites de uma sociedade. Só que a autocobrança, no caso dela, veio como uma camuflagem da insegurança que ela viveu e ela sentiu lá na primeira infância, mas ela ainda não tinha conseguido falar.
E aí, quando nós desenvolvemos o treinamento O Poder da Clareza aqui na comunidade de Transformar, o treinamento presencial, porque a gente também tem ele online, né? Você adquire o curso e vai acessando as aulas, vai recebendo as orientações e tem um bônus que é um encontro comigo, presencial ou online. Mas você tem que estar lá, comprando, vivendo, para poder saber. O fato é que quando nós aplicamos o treinamento aqui, ela se deu conta de como ela estava cheia de tantas informações de outras pessoas, mas ela, ao longo dos anos, não quis falar sobre isso. Ela guardou. E aí, quando ela guarda isso, o que acontece? Ela camufla. E aí, quando ela camufla, ela muda as reações, muda o comportamento, a vida segue, ela conquistou um montão de coisa, mas de verdade, ela se sente insegura. De verdade, ela faz todo o controle, todo o domínio, toda a questão para poder sentir-se segura e no final da história ela tá sozinha e insegura de novo. Deu para perceber? Deu para vocês? Eu quero que vocês gravem essa parte de que o seu emocional, se ele estiver desestabilizado, ele vai afetar a sua vida. E como mentor, eu posso lhe dizer uma coisa: existem algumas partes das emoções que sozinho, você não vai conseguir resolver. Porque tem um pessoal que fala assim, não, eu resolvo tudo sozinho. Eu respeito. Mas imagina que você uma pessoa sofreu um corte muito profundo na coxa, bem pertinho da veia femoral. A veia femoral é a principal veia do nosso organismo, e se aquela veia cortar, a morte. Essa pessoa ela vai conseguir raciocinar, pegar o medicamento correto, anestesiar, aplicar encher a injeção, aplicar a anestesia, fazer os pontos, tudo junto e sentir a dor junto? Não, ela não vai conseguir. Isso é coisa de filme. Vida real, na hora que começar a esticar o corpo para fazer o movimento, para buscar a seringa ou o medicamento que for, já mexeu o corpo, já deu dor, você vai parar. Eu sei que o exemplo é um exemplo drástico, mas é para você entender a profundidade que é quando você começa a mexer na sua vida emocional e você dá de cara com algumas dores que você não estava acostumado a lidar, você nem admitia que estava ali porque você camuflou, você guardou. Inconscientemente foi tudo recalcado, tudo abafado. E aí você tem um corte na sua coxa e você mesmo acha que tem condições de curar sozinho? É sério? Será que o seu nível de altivez, orgulho e independência é tão profundo? E eu vou dizer até um pouco de... Não, vou dizer não, deixa pra lá. É sério que você acredita que você vai conseguir aplicar a anestesia, aplicar os medicamentos, operar a sua própria perna, fazer tudo sozinho? Correndo risco de vida, porque a veia femoral é a principal veia. Então, se aquilo ali infeccionar, se você fizer errado, se der um cortezinho errado, já era. Só que, olha como são as coisas, os mecanismos internos são tão poderosos, são tão profundos, as defesas emocionais são tão profundas que elas fazem você acreditar que você dá conta sozinho. Mas sabe por quê que elas fazem isso? Porque quando você acredita que você dá conta sozinho, você não precisa mexer. E aí, de novo, elas vão ficar guardadinhas, escondidas, camufladas. Entenda o nível de... como é o nome? Auto-boicote. Observa o nível que o seu emocional te coloca. Tá doendo, tá cortado, é preciso cirurgia, mas ele faz acreditar que você sozinho vai dar conta de resolver, só para você não mexer.
Aí você vai lá e fala assim, não, isso daí é bobeira. Eu vivi assim até agora assim. Eu dou conta de resolver. Eu sou assim mesmo. E essa doutora aí não sabe de nada. Realmente eu não sei. Eu não sei, você que sabe esconde. Oculta. Autossabota. Era essa a palavra que eu queria. Você se autossabota. Porque até então, você estava acreditando que dava conta de resolver tudo sozinha, do seu jeito, fazendo tudo de qualquer jeito. Vai que vai. Aí eu pergunto, e tá gostando do resultado? Você acha que tá bom? São perguntas do poder da clareza, onde você vai ter que aprender a responder quem é você. Porque como eu disse no começo aqui do conteúdo, se você responder para mim que você é uma alegria, eu sou alegre, o dia que tirarem a sua alegria, quem é você? Se você responder para mim, eu sou uma pessoa prática, no dia que você não puder se movimentar, quem é você? Então, no treinamento emocional, o poder da clareza, você vai começar a aprender a refletir sobre coisas que vão te incomodar. Mas com certeza vão fechar as feridas para que você não sofra mais. Para que você aprenda a lidar. Nossa, gente, abriu um sol lindo aqui, amarelo, eu adoro sol. Para que você aprenda a observar aquilo que, a princípio, não é nada não. Mas é tão forte, é tão profundo que o seu inconsciente foi lá e camuflou. Para você não enxergar, não admitir, não reconhecer e não expressar. E aí é preciso aprender. Você precisa aprender. Essas 3 mulheres têm em comum esse exato ponto. Vidas diferentes, estruturas diferentes, experiências diferentes, resultados diferentes, mas com o mesmo ponto. O emocional está boicotando, sabotando a vida delas. A primeira está se tornando uma mulher insuportável. Cobra demais os outros e se cobra, porque ela quer camuflar a insegurança. A segunda mulher, quando deita na cama à noite, não consegue entender o porquê é que ela está correndo tanto para fazer o quê? Ela está camuflando o fato de se sentir abandonada, porque a vida toda se sentiu sozinha. E agora ela tem que correr o tempo todo, porque se ela parar, ela vai ter que olhar que está sozinha. E a jovem, o terceiro caso dos relacionamentos tóxicos, ela precisa começar a olhar para si e a perceber que não vale a pena tanto desgaste. Está sempre buscando, camuflando o fato de que não foi amparada de maneira correta e por causa disso aceita qualquer coisa de qualquer pessoa. 3 mulheres totalmente diferentes. 3 mulheres que chegam até a nossa mentoria. 3 mulheres que estão aprendendo a ter o poder e a clareza de olhar para o seu emocional e de me permitir, como mentora, ser a enfermeira ou a cirurgiã que vai olhar a ferida, vai limpar a ferida e vai dizer, vamos lá, a gente vai conseguir suturar isso. Só que é um processo. E você precisa aprender a identificar o que está acontecendo no seu emocional que está bagunçando a sua vida. Só que além de identificar, quando você identifica, você vai precisar mexer nisso. E como eu estava dizendo, mexer dói, mas cura. E é por isso que você precisa de orientação, precisa de ajuda, precisa aprender a se permitir curar, tá certo? A gente vai estar encerrando esse tempo aqui de conteúdo. Como eu falo sempre, gratidão por você estar aqui. Eu amo contribuir para o bem. Muito bom poder partilhar um pouco de conhecimento e melhorar a sua vida. Mas lembra disso. Quem é você? Quais são as camuflagens que o seu inconsciente está usando
E será que já não está na hora de você se permitir aprender a mudar? Eu quero te convidar para vir participar do nosso treinamento emocional, o Poder da Clareza. Eu sei, e a gente tem visto e ouvido, e quem participa conta de como está sendo bom poder aprender a ter clareza. A cada encontro do treinamento, nós temos percebido a melhora na vida de quem se permite, tá certo? Como eu faço sempre, quero encerrar esse tempo agradecendo ao Criador. E como é que você agradece, doutora Tati? Eu agradeço sempre elevando, uma oração, uma gratidão ao Criador, a Deus, porque é para Ele e por Ele todas as coisas. E eu gosto sempre de falar com você, aprenda a interceder pelos seus pensamentos. E eu gosto de chamar de céu. Aqui está o nosso céu e aqui está a nossa terra. E quem me conhece sempre sabe que eu falo, vamos orar, vamos entregar ao Criador o nosso céu e a nossa terra. Ou seja, os nossos sonhos e pensamentos, vamos entregar ao Criador a terra das nossas emoções. Então vamos agradecer juntos? Coloque aí a sua mão no seu céu e na sua terra. Vamos dizer assim, Pai, Deus querido Criador, gratidão. Gratidão porque os nossos pensamentos estão associados contigo e tu tem assim trazido o bem do teu espírito para a nossa mente, para tranquilizar os pensamentos, para que a gente possa aprender a dar ordens ao nosso respeito e a organizar e a fazer com que eles fluam sobre as nossas vidas com comandos saudáveis. Também quero te agradecer pela terra dos nossos corações e das nossas emoções. E como eu digo sempre, se caso houver alguém ouvindo, onde o coração, a terra está doída, o solo está seco, não está frutífero, e essa pessoa esteja acreditando porque os pensamentos surgem, que não tem jeito, ela possa entender que a tua presença faz jorrar uma água aonde há terra seca. Então, como eu acredito pela presença do teu Espírito, que esse solo agora receba uma água limpa, que brote de dentro para fora. Porque na tua palavra tu nos ensina que há uma fonte inesgotável dentro de cada um de nós e a gente precisa poder acessar, aprender a acessar. Isso significa acreditar que o Senhor pode fazer jorrar quando eu permito. Então, junto com quem está ouvindo, eu quero dizer, eu permito que jorre água da vida e que faça brotar algo bom. E a partir desse brotar algo bom, que surjam novos sonhos, novas realizações e limpeza nas emoções. Quero te agradecer pela comunidade Transformar, por aqueles que já são nossos alunos e também por aqueles que virão, por aqueles que já foram. Quero te agradecer porque temos estado, sim, na tua presença e temos sido abençoados. Quero te agradecer por cada um que chega aqui na nossa comunidade para as reuniões e encontros, para o treinamento, para a turma da psicanálise. Quero te agradecer por aqueles que estão online e que sentam e que separam um tempo para cuidar de si e que acreditam e confiam na nossa estrutura de conhecimento vindo de ti e conquistado ao longo dos anos para brotar e projetar algo bom. Quero te agradecer por essas vidas e pelo crescimento da nossa comunidade. E como eu digo sempre a ti, Criador, gratidão, porque tu tem olhado e tem nos achado graça. Gratidão por esse momento. É isso aí. Essa é a Tati Lima, mentora e psicanalista, fundadora da comunidade Transformar. E é sempre um prazer receber você aqui na live, aqui na comunidade e também na nossa comunidade online, tá certo? Se essa live te fez bem, compartilha com alguém, ela vai ficar lá no nosso feed. E eu espero ver você no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!